Oi, gente! Boa tarde! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos maravilhosamente bem. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Vem Maria Eduarda, vem Maria Luísa, vem Maísa, Beatriz, Laila, Antônio, Anthony, Bernardo, Tailon, João Vitor, Luiz Gabriel. Vem todo mundo que a nossa aula vai começar? A nossa aula de hoje é sobre o corpo dos animais. O que podemos encontrar de diferente na cobertura do corpo dos animais? Gente, eu sei que vocês já observaram do que o corpo de alguns animais é coberto, principalmente depois das nossas aulas, não é isso mesmo? Algumas vezes, ou no dia a dia, temos contato com animais que têm o corpo coberto por pelos, penas, placas, escamas e etc. Alguns têm muito pelo. É o caso do cachorro, do coelho, do gato. Outros possuem pouco. É o caso da vaca. Os pelos, eles podem ser lisos, olha só o do cachorro, do coelho, do gato. Podem ser ouriçados e podem apresentar diversas cores. Como vocês podem ver aqui, cada animal possui uma cor de pelo diferente do outro. Os pelos ajudam os animais a se protegerem do frio. Isso é verdade, gente. Olha aqui, temos o urso polar, que é um animal que vive em áreas muito frias. Ele tem pelos muito espessos e uma grande camada de gordura que o protege do frio intenso. Olha só que interessante, não é, gente? Por isso que ele consegue viver em regiões tão frias, porque ele possui uma grande camada de gordura embaixo do seu pelo. Os animais que voam geralmente têm o corpo coberto de penas. É isso mesmo, gente. As penas dos animais identificam muitas vezes sua fase de vida e também o seu sexo. Interessante isso, não é? Observem aqui estas duas imagens. Temos o pinto e o galo. O galo, aqui, ele está na fase adulta, mas quando ele está na fase de filhote, ele é assim. Possui as penas amarelinhas, bem pouquinhas, estão vendo? Fininhas. Quando ele está na fase adulta, olha só a diferença. As penas ganham um colorido, ficam maiores e em maior quantidade. Por isso que dizemos que as penas dos animais, elas identificam a fase de vida em que eles estão. Você sabia? Apenas os machos dos pavões possuem uma cauda grande e colorida que se abre como um leque. Olha só que linda, gente, a cauda do pavão. Viram só, gente? Nesse caso aqui, a coloração e o tamanho das penas que compõem a cauda do pavão identificam o sexo dele, ou seja, só os machos que possuem a cauda grande e colorida. Existe uma variedade de tipos e cores de penas. Gente, as plumas e penas são características próprias das aves. É isso que diferencia esses animais de todos os outros animais. Somente as aves que possuem penas e plumas, ok? Olha só que lindas. Temos aqui a arara, o flamingo e o beija-flor. A natureza ainda nos mostra animais que possuem o corpo coberto por placas ou carapaças. É o caso desses dois aqui, olha, o jacaré e a tartaruga. Gente, esses animais, eles vêm de espécies muito antigas. Eles são quase pré-históricos, por isso que eles têm essa cobertura de corpo tão dura. Você já observou a pele lisa e escorregadia de animais como rãs e pererecas? Já observaram, gente, isso? Já tentaram se perguntar por que a pele desses animais é tão escorregadia? Gente, essa cobertura de corpo facilita o deslocamento desses animais na água, pois nós sabemos que eles vivem grande parte da sua vida na água. A maioria dos animais que vivem na água tem o corpo coberto por escamas. É o caso dos peixes. A maioria dos peixes possuem o corpo coberto por escamas.
Os invertebrados possuem diversas estruturas envolvendo o corpo, como espinhos, cerdas, carapaças e etc. Temos aqui 3 exemplos de invertebrados: o caranguejo, o ouriço e o besouro. Gente, é só observar os insetos. Eles apresentam uma variedade de cores, tipos de cobertura. Geralmente, eles são bem rígidos, bem duros externamente. Em algumas situações, o animal pode se camuflar. O que é isso, Pro? Se camuflar. Gente, como na natureza existe um sistema de alimentação em que um animal serve de alimento para o outro, lembram disso? Chamamos de cadeia alimentar. Vocês já estudaram sobre isso. Os tipos de cobertura dos animais os ajudam a se disfarçarem na natureza, enganando o seu predador. Como vocês podem ver aqui nestas imagens, os animais que aqui aparecem estão bem disfarçados. Olha só, adquiriram a mesma coloração das folhas, do tronco da árvore. Viram só que legal? Então, o animal ele se camufla, nós chamamos esse disfarce de camuflagem. Ele pode se misturar no ambiente e suas cores vão ser confundidas com as cores do local, de forma que fica difícil saber onde ele está. Olha que legal essa técnica de defesa de alguns animais. Eles utilizam essa técnica para se defender de ataques do inimigo. Para salvar a vida vale tudo, não é, gente? Esses animais é a prova disso. O mestre do disfarce é o camaleão. Olha só quem é o mestre da camuflagem? O camaleão. Gente, alguns camaleões, eles mudam suas cores para os mais diversos tons. Existem muitas espécies de camaleão com os mais variados padrões de coloração, formato e tamanho. Por isso que eu coloquei aqui algumas espécies de camaleão, para que vocês possam ver também essa questão das várias formas de tamanho, coloração e formato que existe entre esses animais. Resumo da nossa aula de hoje. Os animais possuem diferentes coberturas do corpo. Isso mesmo, existem animais que possuem o corpo coberto por pelos, escamas, placas, penas, carapaças e muito mais. Existe uma variedade de tipos e cores de penas. As plumas e penas são características próprias das aves. Isso mesmo! E é através das penas que podemos identificar a fase da vida e o sexo desses animais. Os animais se camuflam para se defender de ataques de predadores. Com certeza, eles criam um disfarce para se proteger dos ataques de inimigos. E aí, meus amores, gostaram da nossa aula de hoje? Foi bem legal, não foi? Olha só, agora é o momento de vocês capricharem na tarefinha, certo? Um beijão! Até a nossa próxima aula. Tchau!